Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu conheci-te e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei ainda conhecer, a fim de que o mesmo amor com que tu me amaste esteja neles e eu neles. E Judas, que o entregava, estava também com eles. Tanto depois que Jesus lhes disse, eu sou, recuaram para trás e caíram por terra. Perguntou-lhes, pois, Jesus segunda vez, a quem buscais? E responderam eles, a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus, já vos disse que eu sou. Se a mim, pois, é que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que ele dissera, dos que me deste não perdi nenhum deles. Mas Simão Pedro, que tinha espada, puxou dela e feriu a um servo do pontífice e lhe cortou a orelha. E o servo se chamava Malco. Porém Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? A coorte, pois, e o tribuno e os quadrilheiros dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. E primeiramente o levaram à casa de Anás, por ser sogro de Caifás, que era o pontífice daquele ano. Caifás, porém, era aquele que tinha dado aos judeus o conselho de que convinha que um homem morresse pelo povo. Ora, seguia a Jesus Simão Pedro e outro discípulo. Era, pois, o tal discípulo conhecido do pontífice e entrou com Jesus no pátio do pontífice. Mas Pedro estava de fora à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do pontífice e falou à porteira e esta fez entrar a Pedro. Esta porteira, pois, que era escrava, disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Respondeu ele, não sou. Ora, os servos e quadrilheiros estavam ao pé do lume, porque fazia frio e ali se aquentavam, e com eles estava também Pedro, em pé do mesmo modo, aquentando-se. Entretanto, fez o pontífice perguntas a Jesus sobre que discípulos tinha e qual era a sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus, eu falei publicamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde concorrem todos os judeus, e nada disse em secreto. Por que me fazes tu perguntas? Faze-as àqueles que ouviram o que eu lhes disse. Eis aí estão que sabem o que eu ensinei. E tendo dito isto, um dos quadrilheiros que se achavam presentes lhe deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim é que tu respondes ao pontífice. Disse-lhe Jesus, se eu falei mal, dá tu testemunho do mal. Mas se falei bem, porque me feres? E Anás o enviou maniatado ao pontífice Caifás. Estava, pois, ali em pé Simão Pedro, aquentando-se ainda. E eles lhe disseram, não és tu também dos seus discípulos? Negou ele e disse, não sou. Disse-lhe um dos servos do pontífice, que era parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, não é assim que eu te vi com ele no horto? E negou Pedro outra vez, e imediatamente cantou o galo. Levaram, pois, a Jesus da casa de Caifás ao pretório. E era de manhã, e eles não entraram no pretório, por se não contaminarem, mas comerem a Páscoa. Pilatos, pois, saiu fora para lhes falar e disse, que acusação trazeis vós contra este homem? Responderam eles e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, não entregáramos nós. Pilatos lhes disse então, tomai o lavo aos outros e julgai-o segundo a vossa lei. E os judeus lhe disseram, a nós não nos é permitido matar ninguém. Para se cumprir a palavra que Jesus dissera, significando de que morte havia de morrer, tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes isso de ti mesmo ou foram outros os que tu disseram de mim? Disse Pilatos, porventura sou eu judeu? A tua nação e os pontífices são os que te entregaram nas minhas mãos. Que fizeste tu? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora não é daqui o meu reino. Disse-lhe então Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E ao que vim ao mundo foi para dar testemunho da verdade. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que coisa é a verdade? E dito isto, tornou a sair, a ver-se com os judeus e disse-lhes: eu não acho nele crime algum. Mas é costume entre vós que eu pela Páscoa vos solto. Quereis vós logo que vos solte o rei dos judeus? Então gridaram todos novamente, dizendo: não queremos solto a este, mas a Barrabás. Ora, este Barrabás era um ladrão. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e mandou açoitar. E os soldados, descendo de caminho uma coroa, lhe a puseram sobre a cabeça e o vestiram de um manto de púrpura. Depois vinham ter com ele e diziam-lhe: Deus te salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Saiu Pilatos ainda outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vos-lo trago fora, que vos conheçais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo uma coroa de espinhos e um vestido de púrpura. E Pilatos lhes disse: eis aqui o homem. Então os príncipes, os sacerdotes e os seus oficiais, tendo-o visto, gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e ele deve morrer segundo a lei, pois se fez filho de Deus. Pilatos, pois, como ouviu estas palavras, temeu ainda mais. E entrou outra vez no pretório e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Então lhe disse Pilatos: tu não me falas? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu-lhe Jesus: tu não terias sobre mim poder algum se ele te não fora dado lá de cima. Por isso o que me entregou a ti tem maior pecado. E deste ponto em diante buscava Pilatos algum meio de o livrar. Mas os judeus gritavam, dizendo: tu se livras a este, não és amigo do César, porque todo o que se faz rei contradiz ao César. Pilatos, pois, como ouviu estas vozes, trouxe para fora a Jesus e assentou-se no seu tribunal, no lugar que se chama Litós-Trotós, e em hebraico Gabatá. Era então o dia da preparação da Páscoa, quase à hora sexta, e disse Pilatos aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles diziam a gritos: tira-o, tira-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: pois eu hei de crucificar o vosso rei. Responderam os príncipes dos sacerdotes: nós não temos outro rei senão o César. Então, porém, lhe o entregou para que fosse crucificado. E eles tomaram a Jesus e o tiraram para fora. E levando a sua cruz às costas, saiu para aquele lugar que se chama do Calvário, e em hebreu Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de uma parte, outro da outra, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e o pôs sobre a cruz. E dizia a inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque estava perto da cidade o lugar onde Jesus foi crucificado. E estava escrito em hebraico, em grego e em latim. Diziam, pois, a Pilatos os pontífices dos judeus: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele diz: eu sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Porém os soldados, depois de haverem crucificado a Jesus, tomaram as suas vestiduras e fizeram delas 4 partes, para que cada soldado sua parte e a túnica. Mas a túnica não tinha costura, porque era toda tecida de alto a baixo. E disseram uns para os outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, a ver quem a há de levar. Para se cumprir a escritura que diz:
Repartiram meus vestidos entre si e lançaram sortes sobre a minha vestidura. E os soldados, de facto, assim o fizeram. Entretanto, estavam em pé junto à cruz de Jesus, sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, pois, tendo visto a sua mãe, e ao discípulo que ele amava, o qual estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desta hora por diante a tomou o discípulo para a sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava cumprido, para se cumprir uma palavra que ainda restava da Escritura, disse: Tenho sede. Tinha-se por ele posto um vaso cheio de vinagre. Então os soldados ensoparam no vinagre uma esponja e, atuando a um hisopo, lhe chegaram à boca. Jesus, porém, havendo tomado vinagre, disse: Tudo está cumprido. E, abaixando a cabeça, rendeu o espírito. E os judeus, porquanto era a preparação para que não ficassem os corpos na cruz em dia de sábado, porque aquele dia de sábado era de grande solenidade, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e que fossem dali tirados. Vieram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Tendo vindo depois a Jesus, como viram que estava já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele, porém, que o viu, deu testemunho disso, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós o creiais. Porque estas coisas sucederam para que se cumprisse esta palavra da Escritura: não quebrareis dele osso algum. E também diz outro lugar da Escritura: eles verão aquele a quem trespassaram. E depois disto, José de Arimateia, pois que era discípulo de Jesus, ainda que oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que o deixasse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Veio, pois, e tirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, o que havia ido primeiramente de noite buscar a Jesus, veio também, trazendo uma composição de quase 100 libras de mirra e de aloé. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o ligaram envolto em lençóis, depois de embalsamado com aromas, da maneira que os judeus têm por costume sepultar os mortos. No lugar, porém, em que Jesus fora crucificado, havia um horto. Neste horto, um sepulcro novo, em que ninguém ainda tinha sido depositado. Portanto, em razão de ser o dia da preparação dos judeus, visto que este sepulcro estava perto, depositaram nele a Jesus.